Cidades da perdição, Sodoma e Gomorra. A história da destruição de Sodoma e Gomorra, narrada no livro de Gênesis, capítulo 19, é um dos relatos mais conhecidos e perturbadores da Bíblia. Duas cidades vibrantes, situadas em uma planície fértil, são consumidas pelo fogo divino, tornando-se um símbolo eterno da ira de Deus contra o pecado e a depravação humana. Mas o que levou à destruição dessas cidades? A narrativa bíblica descreve Sodoma e Gomorra como lugares de extrema iniquidade, onde a imoralidade e a violência reinavam de forma desenfreada. A história de Ló, sobrinho de Abraão, que se estabeleceu em Sodoma, serve como um microcosmo para entendermos a depravação que contaminava aquelas cidades. A recepção hostil que os mensageiros divinos, disfarçados de viajantes, recebem em Sodoma é um sinal claro da decadência moral que ali prevalecia. A história serve como um alerta sobre as consequências do pecado e da desobediência a Deus, mas também nos convida a refletir sobre temas como justiça, misericórdia e a natureza complexa da relação entre Deus e a humanidade. O cenário histórico entre o Rio Jordão e o Mar Morto. Para compreendermos melhor a história de Sodoma e Gomorra, é fundamental situá-la em seu contexto histórico e geográfico. Acredita-se que as cidades estivessem localizadas em uma planície fértil, conhecida como Vale do Sidim, próxima ao Mar Morto, na região onde hoje fica o Oriente Médio. Essa região era estratégica, localizada em uma rota comercial importante, que ligava o Egito à Mesopotâmia. A prosperidade econômica, no entanto, parece ter gerado um relaxamento moral e um afastamento dos valores religiosos. Arqueólogos encontraram evidências de cidades prósperas nesse período, mas ainda não há provas conclusivas sobre a localização exata de Sodoma e Gomorra. Alguns estudiosos acreditam que as cidades podem ter sido destruídas por um evento natural catastrófico, como um terremoto ou uma erupção vulcânica, considerando a instabilidade geológica da região do Mar Morto. Independentemente da causa física da destruição, a narrativa bíblica enfatiza a dimensão moral da tragédia, atribuindo a causa à iniquidade dos habitantes e à justiça divina. A iniquidade de Sodoma, um antro de pecados. A Bíblia descreve Sodoma e Gomorra como cidades dominadas pelo pecado, onde a imoralidade e a violência permeavam todas as esferas da vida social. O relato bíblico utiliza termos fortes para descrever a depravação moral de seus habitantes, utilizando termos como abominações e maldade. A narrativa destaca a prática desenfreada de pecados sexuais, como a prostituição e a homossexualidade, que desafiavam as leis divinas e os costumes da época. A tentativa de estupro coletivo dos mensageiros divinos pelos homens de Sodoma, incluindo seus líderes, ilustra a total inversão de valores e a violência endêmica na cidade. Mas a iniquidade de Sodoma não se limitava apenas à esfera sexual. A Bíblia descreve um povo arrogante, egoísta e indiferente ao sofrimento alheio. A exploração dos pobres, a injustiça social e a opressão dos mais fracos eram práticas comuns, que demonstravam o completo desrespeito às leis divinas e à dignidade humana. A ira divina, fogo e enxofre do céu. Diante da gravidade dos pecados cometidos em Sodoma e Gomorra, a ira divina se manifesta de forma implacável. Deus decide destruir as cidades com fogo e enxofre, símbolos da sua justiça e do seu poder para punir o mal. A imagem das chamas consumindo as cidades e seus habitantes é aterradora, transmitindo a ideia de uma punição rápida e definitiva. A destruição de Sodoma e Gomorra serve como um exemplo extremo da ira divina contra o pecado, um alerta para todos aqueles que se desviam do caminho da justiça e da retidão. O relato bíblico enfatiza que Deus é misericordioso e paciente,
mas também justo e incapaz de ignorar o sofrimento causado pela maldade humana. A narrativa serve como um lembrete de que a impunidade não existe e que a justiça divina, embora possa tardar, jamais falhará. O episódio também nos leva a refletir sobre a natureza do juízo divino e sobre a responsabilidade humana por suas ações. A hospitalidade, um valor esquecido em Sodoma. Em contraste com a depravação moral de Sodoma, a história destaca a importância da hospitalidade, um valor fundamental nas culturas do Oriente Médio Antigo. A forma como Ló recebe os estrangeiros em sua casa, oferecendo-lhes comida, abrigo e proteção, contrasta com a violência e a hostilidade demonstradas pelos habitantes da cidade. A hospitalidade era considerada um dever sagrado, um sinal de respeito e civilidade. Ao receber um estrangeiro em sua casa, o anfitrião assumia a responsabilidade por sua segurança e bem-estar. A recusa em oferecer hospitalidade era vista como uma grave ofensa, uma afronta às leis da hospitalidade e aos deuses que as protegiam. A reação violenta dos homens de Sodoma à oferta de hospitalidade de Ló demonstra o quão distantes estavam dos valores morais e religiosos da época. A tentativa de agredir os estrangeiros revela a desumanização e a falta de compaixão que dominavam a cidade. A fuga de Ló. Um aviso ignorado. Antes da destruição de Sodoma e Gomorra, Deus envia 2 anjos para avisar Ló sobre a iminente catástrofe e para salvá-lo da destruição. Ló, pegue sua família e fuja para as montanhas. Não olhem para trás. Vamos, depressa. Não podemos desobedecer às ordens divinas. Ló e sua família recebem ordens expressas para fugir para as montanhas e não olhar para trás. No entanto, a esposa de Ló, desobedecendo à ordem divina, olha para trás e é transformada em uma estátua de sal. Só um último olhar. A fuga de Ló e sua família representa a misericórdia divina em meio ao juízo. Mesmo diante da depravação generalizada, Deus demonstra compaixão por aqueles que se mantêm justos. A história destaca a importância da obediência aos mandamentos divinos, mesmo em situações extremas. A desobediência da esposa de Ló serve como um alerta sobre os perigos da desobediência e da falta de fé. A transformação em uma estátua de sal simboliza a paralisia espiritual e a morte, que podem resultar da nostalgia pelo passado pecaminoso e da falta de confiança no futuro prometido por Deus. Interpretações e debates. Sexualidade, violência e moralidade. Ao longo dos séculos, a história de Sodoma e Gomorra tem sido objeto de inúmeras interpretações e debates. A natureza dos pecados que levaram à destruição das cidades, especialmente a questão da homossexualidade, tem sido frequentemente utilizada para justificar a discriminação e a violência contra pessoas LGBTQ+. É fundamental ressaltar que a condenação bíblica se concentra na violência, na falta de hospitalidade e na rebelião contra Deus, e não na orientação sexual em si. A tentativa de estupro coletivo dos anjos, um ato de violência extrema, é o estopim para a ira divina, demonstrando a gravidade da inversão de valores em Sodoma. A história de Sodoma e Gomorra deve ser interpretada dentro de seu contexto histórico e cultural, evitando anacronismos e interpretações literais que ignorem a complexidade da mensagem bíblica. A ênfase deve ser colocada na justiça social, na compaixão e na necessidade de construirmos uma sociedade mais justa e acolhedora para todos. Lições atemporais. Reflexões para o presente. A história de Sodoma e Gomorra, embora antiga, continua a nos desafiar e a nos ensinar valiosas lições para o presente. O relato serve como um alerta sobre as consequências do pecado, da violência e da desobediência a Deus. A destruição das cidades nos lembra de que a impunidade não existe e que a justiça divina, embora possa tardar, jamais falhará.
A história também nos convida a refletir sobre a importância da hospitalidade, da compaixão e do respeito ao próximo. Em um mundo cada vez mais individualista e desigual, a mensagem de Sodoma e Gomorra ressoa com força, nos desafiando a construirmos uma sociedade mais justa, fraterna e acolhedora para todos. A história de Sodoma e Gomorra não deve ser vista como uma ameaça, mas sim como um chamado à responsabilidade individual e coletiva. Ao confrontarmos os desafios do nosso tempo, devemos nos inspirar nos valores de justiça, compaixão e solidariedade, buscando construir um mundo onde a dignidade humana seja respeitada e a justiça prevaleça.